E aí, pessoal, vamos começar mais uma aula aí de biosistemática. Hoje a gente vai falar de coleções e museus, né? As coleções zoológicas e os museus de coleções, né? E eu dei um artigo para vocês lerem semana passada, dá uma olhadinha nele depois lá, aquele que não conseguiu ler, porque tem bastante a ver com a importância do que a gente vai falar aqui hoje, né? De quem são, o que são as coleções, né? Então, as coleções biológicas, para a gente começar, né? Não só as de bicho, mas os herbários também, as micotecas e várias outras coleções são constituídas por organismos vivos ou mortos, preservados para estudos taxonômicos, documentação a partir de testemunhos e preservação de material genético também, né? Então as coleções elas têm como função principal armazenar, preservar e ordenar o acervo de espécimes representando a diversidade biológica de organismos, desde fósseis até os organismos atuais, que povoaram e povoam o nosso planeta até os dias de hoje, né? Então, as coleções são nada mais do que uma biblioteca, um armazém, né? Esses termos são meio pejorativos, dizer assim, né? Não são muito legais de usar, não, mas é um lugar que armazena, né, o nosso conhecimento sobre a biodiversidade. E as coleções são muito importantes porque elas formam novos pesquisadores, né? Não sei se algum de vocês aqui já fez estágio lá na nossa coleção zoológica ou no herbário, né? E as coleções são essenciais para pesquisas em sistemática, principalmente, né? Biogeografia, é impossível você entender onde estão as espécies e por que elas estão naquele lugar sem saber quais as espécies que ocorrem lá, né? E são as coleções que permitem isso, né? E mesmo os estudos evolutivos, né? O tanto de evolução que a gente já falou na aula de biosistemática e muito desse conhecimento, se não a maioria dele, é por causa de material que vem das coleções zoológicas, das coleções biológicas, tá? E além disso, as coleções elas têm um registro histórico da biota e do próprio ser humano, né? Então a nossa história anda junto com o que a gente coleciona nesses museus, nessas coleções, o que a gente armazena nesses lugares, né? Então é muito importante saber o que tem nas coleções também. Então aqui alguns exemplos de coleções. Não se assustem com o tanto de material, né? Muitas dessas fotos são lá do Smithsonian Museum, né? Que é o Museu de História Natural nos Estados Unidos, que fica em Washington, mas tem vários outros museus aqui também, tá? Então aqui, ó, o coleção entomológica, né, dos insetos, olha só quanta borboleta, né? Aqui coleção de molusco, de quinidário, de vários organismos marinhos também, né? Muito legal. Coleções úmidas, aqui coleção de peixes, olha só quantos armários, tá vendo? Então, vários organismos são mantidos em via úmida, né? A coleção de mamíferos, aqui no caso pequenos mamíferos, né? De mamíferos é interessante que a gente geralmente tem a pele, que aqui tá o animal taxidermizado, né? É só a pele isso aqui. E junto a gente tem associado aqui o esqueleto, o crânio e o esqueleto axial do animal também, né? Aves, geralmente, as coleções são desse jeito também. E mamífero, desde ratinho, né? A gente tem coleção aí de cetáceos, imagina. Não é fácil de guardar, né? Então a gente tem coleção de tudo que dá para a gente guardar, que dá para informar sobre nossa diversidade, a gente mantém em coleção, né? Então aí, ó, coleção de aves, tá vendo? Olha só quanto bicho, né? Muita informação para muito, muito estudo. E o interessante é que cada peça dessa aqui, cada pedaço, isso aqui é uma coleção de fósseis, olha só que interessante, né? A gente tem uma coleção de fósseis aqui no FMS. Recomendo, depois que tudo isso passar, visitar lá também a coleção, né? E interessante que cada pedacinho desse aqui, cada organismo coletado, ele não serve para um estudo, ele vai servir para diversos estudos, tá? Então, uma mesma pessoa que usou um material hoje, outra pessoa vai usar amanhã e daqui uma década e assim por diante, né? Então, para mostrar que eu também sou fã de coleção, né? Esse aqui quando eu visitei uma coleção de elefantes no American Museum of Natural History, que fica em Nova York. É o momento humildade do Diego, só para mostrar que tem coleção de tudo, né? E inclusive coleção de pedaços de bicho. Lembra que a gente falou que até um holótipo pode ser um pedaço de bicho? Mas às vezes esses pedaços têm algum propósito. Nesse caso aqui, é um pedacinho de tecido, né? De músculo, de fígado, de escama, né? De pele, para extrair DNA. Então é uma coleção de tecidos para extração de DNA. A gente tem coleção disso aqui também na UFMS. E aqui eu destaquei algumas dos principais museus de coleções zoológicas do Brasil, né? De longe, não estão todos, tá? São alguns,
que tem algum certo tipo de nome, alguma tradição já aqui no Brasil, né? Então, o Instituto Butantan, que ele não só produz vacina, o Instituto Butantan tem um museu biológico também, tem um museu de zoologia lá também, tá? As maiores coleções de serpentes do mundo estão lá, uma das maiores, né? A maior, certamente, aqui do Brasil e da América Latina. Não sei depois do incêndio, né? O Museu Nacional do Rio de Janeiro, que tem várias coleções, não só zoológicas, tem os herbários, tem também coleção antropológica, né? O Museu de Zoologia, João Mugem, lá da UFV, o Museu de História Natural do Capão da Embuia, que fica em Curitiba, o Museu de Zoologia da USP. Esse aqui, muito interessante, vou deixar linkado aqui na aula, tem como fazer um tour 3D pelo museu nesse momento da pandemia, né? O Museu de Biologia lá, Meleitão, que fica no Espírito Santo. Então tem muito museu, esses aqui são só alguns, mas tem vários outros. O Museu Emílio Guild, tem os museus da Amazônia lá no INPA, tá? A nossa coleção zoológica aqui, tem vários museus de coleções zoológicas no Brasil afora. E uma coleção zoológica, né, ela tem vários motivos e várias estruturas organizacionais, né? Então, desde os dados descritivos para os organismos na coleção, a atualização de nomenclatura zoológica, né? Uso de dados primários para vários estudos, né? Que permite pesquisa, ensino e extensão. E tudo isso gera pesquisas como modelagem de nicho, verificar a qualidade dos dados, dos estudos de uma região e mapear a diversidade do mundo, né? A gente só mapeia a diversidade, a gente só conhece, né? Primeiro a gente tem que olhar os museus antes de ir para campo, né? O que a gente já se conhece para eu continuar o meu estudo, né? Então tem muita coisa que quem gere tudo isso é a coleção zoológica. Vou voltar aqui. Muito bem. E um dos objetivos, né, que tanto gera uma coleção quanto a coleção providencia material para que isso aconteça, que é a nomenclatura zoológica, que é o que a gente ensina aqui hoje. Então, se eu preciso saber o nome de uma espécie, a coleção vai me dar o material para eu conferir aquilo, e a minha conferência pode auxiliar na estabilização dessa nomenclatura também. Então, é uma via de mão dupla. Tá? Então, a coleção ela provê material para os estudos taxonômicos, e os estudos taxonômicos ajudam na organização de uma coleção zoológica. Tá? E são os dados primários do que a gente coleta e deposita na coleção que vão permitir isso, né? E a coleção permite também o uso de dados primários para uma pesquisa científica, tá? Além disso, as coleções hoje, né, elas compartilham os seus dados. Muitas vezes eu não preciso ir na coleção para conferir aquele material para saber que aquela espécie ocorre em tal lugar. Eu posso conferir isso em bases de dados. Uma das principais bases de dados é o Species-Link. Tá? Inclusive, com muito orgulho eu tenho de dizer isso, né? Os nossos técnicos, o Thomas, o Neto e a Lili, né, e a ajuda da Andressa também lá da Zoologia, eles mantêm uma base de dados muito atualizada no Species-Link, que vem da nossa coleção zoológica. Então o ZeoFMS está quase 99%, 100% no Species-Link. Então agora com a pandemia está atrasando um pouquinho, né? Mas eles mantêm a nossa base de dados disponível para o mundo inteiro, quem quiser utilizar os dados da nossa coleção. Depois eu mostro para vocês durante a aula. Tá? E como é que organiza tanta informação? A gente tem um monte de bicho para colocar na coleção e como é que isso é organizado, né? Então a coleção ela tem três principais divisões, né? A fase da coleta, a fase do tombamento e da divulgação dos dados. A fase da coleta, né? Ela depende de muitas coisas, principalmente dos pesquisadores, não de quem trabalha especificamente na coleção, né? Mas você tem que ter um projeto de pesquisa, tem que ter licença para coleta e transporte desse material, o método de matar aquele animal, ele tem que ser um método com ética, né? Com licença, né? O método de acondicionamento em campo, etiqueta, a organização desses dados, então a etiqueta dos dados, a coleta de tecido para material, para extração de DNA, né? Como fixar esse material, tudo isso vocês vão aprender em outras disciplinas também. Mas para cada grupo zoológico tem uma forma de coleta e de fixação, tá? E como anotar os dados de coleta também. E a gente então solicita para depositar esse material, assim, por favor, posso depositar na sua coleção? Sim, aí o técnico curador daquela coleção vai aceitar esse material, verificar a qualidade dos seus dados, não só a qualidade do material, mas a qualidade da informação que você coletou também, né?
e isso a gente remete como um relatório para um órgão ambiental, geralmente o ICMBio ou o IMASU, que é o estadual aqui do Mato Grosso do Sul, né? Então isso é a coleta de dados. Depois a gente tomba esse material. Durante o tombamento que a gente passou para a coleção, esse material ele vai ser digitalizado, os dados dele, né? Vai verificar a qualidade dos dados que eu falei, né? A qualidade do material coletado, conferir a compatibilidade do material dado também, né? E eles vão fornecer um número de tombo, que são o número de tombo e o etiquetamento são partes fundamentais de uma coleção. Porque aquele indivíduo, aquele organismo, aquele pedaço de material que está indo para a coleção, ele vai ganhar uma etiqueta. E essa etiqueta vai ser o número daquele pedaço para sempre. Então eu mostrei nas aulas anteriores do holótipo, por exemplo, que a gente tem um número do holótipo quando vai descrever uma espécie, né? Esse número é o número de tombo daquele indivíduo na coleção, né? Então isso é muito importante esse momento, né? E, por fim, divulgação, né? A gente vai divulgar esses dados como? Visitação pública. Vários pesquisadores, pessoas da comunidade para fazer divulgação científica podem ver a coleção, né? Os técnicos, os curadores podem fazer uma exposição desse material, né? Outros pesquisadores, quando vêm, utilizam esse material e publicam um artigo científico com dados da coleção, estão divulgando os dados da coleção. Então, se eu publiquei uma espécie nova, que o holótipo agora está na coleção aqui da UFMS, eu estou divulgando os dados dessa coleção. O compartilhamento em dados na internet, né, que eu falei aí, do Species Link, por exemplo, né, que está tudo disponível, então é uma forma de divulgar os dados. E a gente pode emprestar material também. Então, vocês vão na biblioteca para verificar um livro que vocês não têm em casa, e esse livro não tem como pegar, mas vocês podem ir na biblioteca e olhar esse livro, né? Ok. O pesquisador pode vir na coleção e verificar esse material, mas às vezes você pode pegar o livro e levar para casa, porque tem várias cópias, você pode pegar o emprestado. A mesma coisa os organismos de uma coleção também. O pesquisador pode pedir esse material emprestado. E às vezes não precisa nem de vir aqui pegar esse material. Você pede com uma carta por e-mail explicando por que você quer esse material. Os técnicos vão julgar a importância disso e vão enviar por correio para você esse material para você trabalhar em casa. Tá? E isso é uma rede mundial de empréstimos também. Lógico que cada país, cada lugar tem a sua lei para esses empréstimos, mas é possível também. E aqui é um exemplo de uma etiqueta, né, do ZUFMS, que é o nome da nossa coleção, tá? Que é a coleção zoológica de referência da UFMS. Então a gente tem lá o ZUFMS, três letras que vão falar qual é o grupo, aqui no caso é Hymenoptera, né? E o número de tombo, que depois tem 5 dígitos, tá? 5 algarismos. Então tem vários tipos. Esse aqui, por exemplo, é uma etiquetinha que vai no indivíduo, que é uma etiqueta de répteis. Então ZUFMS, reptilia, tá? E o número de tombo daquele indivíduo. E tem várias etiquetas também que vão com um animal fixado, talvez, de um inseto, ou a etiqueta que vai dentro, aqui para a via úmida, né? Um pote, né? Então, os técnicos eles têm uma organização muito boa de como organizar esse material que chega lá. Tá? E a estrutura física do ZUFMS? Né? Tem toda uma higienização, agora está no prédio do CPBio, né? Tem uma temperatura constante abaixo de 20 graus para manter aquele lugar lá. A umidade na coleção seca tem que ser sempre menor que 65%. Né? A iluminação tem que ser mínima, porque luz muito forte descolore mais rápido o material. Tá? E a manipulação desse material tem que ser em sala apropriada também. E o legal é que a nossa coleção tem um sistema de alarme e combate a incêndio, tem todo o EPI, EPC para ser usado durante o manuseio do material da coleção zoológica. E a ZUFMS presta alguns serviços também, né? A preservação desse material, desse conhecimento da diversidade que a gente tem, não só daqui do estado, de vários lugares do Brasil e do mundo também. A gente tem bichos de outros países, né? Manutenção desse acervo, né? Então é uma coleção como se fosse um museu, é um acervo também. Receber esse material, né? Fornecer material, fornecer conhecimento, né? Tem um serviço também, se você tem a licença, tem um projeto de licenciamento ambiental que você precisa coletar e você não é um profissional especialista num grupo que apareceu lá. Você pode trazer que em algum momento esse material pode ser caracterizado também, né? Além de serviços de identificação taxonômica do material que a gente traz para cá. E a gente documenta tudo, né? Então tem toda uma documentação para o que entra e para o que sai, né? E
Por exemplo, esse projeto de licenciamento ambiental, você quer construir uma usina de álcool aqui no estado. Para construir essa usina, você não pode ir lá e construir, tem que ter uma licença ambiental. Essa licença ambiental tem um projeto para esse licenciamento e depois tem que monitorar a biodiversidade. Tudo isso você tem que mandar esse material que pode ser coletado para uma coleção zoológica. No caso, a nossa coleção emite cartas de anuência para esses projetos também, né? A gente faz remessa de materiais para pesquisadores também, igual eu já mencionei. E a tecnologia facilita muito o gerenciamento de tudo isso aí. Então, a gente recebe, solicita, você pode solicitar essa carta, por exemplo, de anuência, tudo no site do ZeoFMS, tá? Essa página aqui está desatualizada, tem uma página nova já, eu vou deixar linkado aqui também na aula o site do ZeoFMS para fazer consulta, para fazer empréstimo nesse material, tá? E também a solicitação, se você é pesquisador, quer pegar o material emprestado para consultar, igual eu falei, consulta um livro, quer consultar esse material, tem um formulário para você fazer a solicitação também. Esse aqui é uma guia de remessa de quando a gente manda o material, tem toda uma documentação, uma legislação, as normas escritas, como que funciona. E essas regras, né, geralmente elas são nacionais, mas é muito interessante que isso se tenha muito bem documentado. E mudando um pouquinho do foco, né, mas que está um pouco ligado ao artigo que vocês leram também, né, as coleções elas têm uma importância muito grande como testemunho da biodiversidade e na elucidação taxonômica dos bichos também. Então eu estou pegando vários exemplares de coleções e vejo todo mundo da mesma espécie. E às vezes eu posso descobrir uma espécie nova, que eu falei para vocês, né? E, por exemplo, essa espécie aqui, ó, a gente descreveu ela em 2014. Mas esses indivíduos desse bicho que está aí, que é o Proceratops gladius, esses indivíduos foram coletados em 1968. E aí a pesquisadora Sara Manja, né, que é orientadora também no programa de Biologia Animal, ela, durante o mestrado dela, olhando vários desses sapinhos de chifre, viu que esse bicho ele era muito diferente de todos os outros que ela estava estudando. E era uma espécie nova. E ela começou a ir atrás. Descobriu que era uma espécie lá da Bocaina, da Serra da Bocaina, lá no estado de São Paulo. Conversou com vários pesquisadores, várias pessoas foram lá atrás dessa espécie e não pegaram mais esse bicho. Essa espécie não é vista desde 1968. Será que ela está extinta? A gente sabe que lá na Bocaina tem várias espécies desaparecendo que podem sim estar extintas. Talvez seja o caso dessa. Talvez o único resquício que existe nessa espécie são os registros dela que tem hoje no museu daquela época. Então os museus eles mostram uma foto do passado também e do que a gente está perdendo, tá? Então os dados dos museus eles servem como subsídio para a gente decidir políticas públicas para a conservação das espécies, tá? Então é muito importante isso também. Então as coleções ainda fornecem dados populacionais. Eu sei de algumas espécies que antigamente elas eram muito abundantes em alguns lugares e que hoje elas não são mais. Tá? E não é porque coletaram muito, é porque na época tem nos cadernos de tombo que estão nos museus falando, eu coletei uma, junto com esse um bicho, tinham lá 1000 exemplares vocalizando. Já tem 30 anos que eu não vejo isso acontecer mais, por quê? Então alguns dados populacionais a gente já descobriu que espécies desapareceram por mudanças climáticas, por doenças que chegaram, né? A gente descobre padrões de distribuição, a gente descobre dados de história natural para muitas espécies, né? Então, todos os dados dentro de uma coleção são imprescindíveis para definir limites de ameaça para algumas espécies. Então, a principal fonte para vários grupos para eu definir a categoria de ameaça daquela espécie vem dos museus e coleções zoológicas. Tá? Só que tem um certo descaso com a nossa história e nosso conhecimento, né? E em questão de políticas públicas mesmo, né? Então, olha só, em 2010, né, o Butantan pegou fogo, vocês lembram disso? A coleção zoológica do Butantan, né? Então lembra aquele monte de armário cheio de bicho lá? Então o Butantan também era, hoje ainda é uma coleção, né? Daquele tamanho. Eu vou mostrar foto na aula para vocês da minha última visita que eu fiz lá no passado. Mas eu conheci ela antes do fogo e depois do fogo. Olha só como é que ficou quando pegou fogo lá, né? Vários zoológicos desapareceram, vários dados históricos, populacionais de história natural das espécies desapareceram com incêndio em 2010, né? Foi muito triste. Isso aqui são alguns amigos nessa foto, inclusive, da coleção herpetológica lá, né? Mas não só de serpentes, perderam-se muitos opiliões, aranhas, escorpiões,
Coleções de diversos outros grupos também desapareceram nesse incêndio, né? E o que a gente aprendeu com isso? Falei, nunca mais vai acontecer, né? Beleza, então aí o Museu Nacional, desde 2015, ele começa a avisar, né? Olha, não tem verba, a gente tem que melhorar o museu, não dá para mais para ter visita, a gente tem que inovar, né? Melhorar a tecnologia aqui do museu. E aí, em 2018, o Museu Nacional pega fogo, né? Então a gente não aprendeu nada, né? Então o museu, que ele era o Palácio Imperial na época aqui no Brasil, né? A casa do imperador lá. Então a gente tinha um museu que era assim, né? E em 2018 ele virou isso aí, ó. É o descaso que a gente tem com a história, com a ciência, com a pesquisa no Brasil. Então eu espero que vocês, como uma geração de cientistas, entendam a importância dos museus e coleções, do conhecimento que nós temos. Tá? O Museu Nacional, gente, ele era um dos maiores acervos de museus do mundo, não do Brasil, do mundo. Tá? Me dói lembrar disso aí, porque eu visitei o museu antes do fogo, eu visitei as coleções, eu visitei o palácio, eu fui em bancas de defesa lá, e dói o descaso que a gente tem com a nossa história, com a nossa ciência, né? Vamos tentar evitar isso aí, vamos pensar, vocês como futuros geradores de opiniões, futuros professores, futuros cientistas, a gente tem que ver a importância disso aí, ok? Daqui a alguns dias são vocês usando os dados do Museu Nacional para trabalhar. Então, beleza? Até a próxima aula, a gente conversa um pouco mais durante nossa sala lá no Meeting. Um abraço para todo mundo.